Estamos de volta para esse que é o último bloco do nosso programa de hoje. Amanda, então tropeçar na malha fina quer dizer que é descuido, Não diria um bobagem. descuido, eu diria que seria uma falta de organização aí de uma das pessoas. Porque, vamos colocar um exemplo, eu gosto de explicar com situações reais. Vamos imaginar que eu vá num médico e pague lá ao doutor uma consulta R$500. Ótimo, eu vou para casa levar esse recibo, vou pensar assim, vou jogar no meu imposto de renda para bater o meu imposto. Mas o médico também vai declarar que recebeu de Amanda os R$500. Então, o que é a malha fina, Caio? A malha fina é assim, eu vou lá na minha declaração e põe lá R$500 de abatimento. E o médico põe lá na declaração dele assim, R$500 de base de cálculo de imposto. Veja bem, ele pagou o imposto sobre os 500 e eu vou bater esses 500 na minha. A malha fina é esse cruzamento. Se eu coloquei na minha declaração, não os 500, mas se eu coloquei lá 1.500 e o médico só declarou 500, caiu na malha fina, a Receita Federal falou assim, ó, Amanda, o doutor falou que foi 500. Doutor, a Amanda falou que foi 1.500. E agora quem tá certo? Aí o recibo é que bate. Exatamente. Aí eu tenho que comprovar o que eu estou dizendo e o médico, por sua vez, também tem que comprovar. Quem tiver errado tem que corrigir a declaração. Que pode gerar outro imposto, um complementar, ou não. Pode só ser uma correção. É gerado alguma punição? Quando você cai na malha fina, você é notificado e tem um prazo para retificar ou para comprovar o que você está dizendo. Se você comprovou, acabou a malha fina para você. Aí vai atrás da outra parte da declaração. Se você estava errado e precisa corrigir, a correção por si só não gera problema nenhum, dentro do prazo, porque fora do prazo gera. Mas se você, ao corrigir, precisou complementar um imposto, no meu caso, eu tinha um recibo de R$500, declarei 1.500, significa que eu abati da minha base de cálculo R$1.000 que não podia. Então, eu tenho que complementar meu imposto. Aí, eu vou pagar aquele imposto com multa e juros de mora. Ainda não tem penalidade. Mas juros de quê? De mora, pela demora, pela falta do prazo. Mas e se não tivesse, e se mesmo fazendo esse abatimento, não fazendo esse abatimento, fazendo a correção, não fazendo o abatimento, ele não incidisse um imposto sobre ele não pagaria nem mesmo uma multa? Não, pela malha fina, dentro do prazo, pela correção da declaração. Por exemplo, se eu declarei lá uma despesa que não é dedutível, ou seja, eu declarei, mas não fez a menor diferença no meu imposto de renda. Não, eu vou e conserto. Retifique e pronto. Retifique e pronto. Só vai ter multa se eu não declarei e estava obrigada a declarar. Aí tem multa de declarar fora do prazo. Tá? É uma multa de 2% sobre o imposto com valor mínimo de R$150. 150 e poucos reais. Declarar fora do prazo, mas antes do prazo de retificação. Não existe prazo de retificação espontânea. Vamos supor, eu fiz minha declaração. Entreguei no último dia. Entreguei no último dia, acabou. No dia seguinte, falei assim, ai meu Deus, errei. Vou corrigir. Ok. Eu corrijo. Contanto que não tenha sido cobrada. Não fui cobrada, não teve malha fina, nada. Eu fui corrigir, não tem multa. Tá? Se eu cair na malha fina, eu tenho que corrigir uma declaração, mas não alterou o meu imposto. Também não tem multa. Só que quando eu sou notificada pela malha fina, eu tenho um prazo para cumprir aquela correção. Então é importante fazer isso com antecedência. Você não tem. Hoje. Para não pagar essa multa. É importante você cumprir prazo da entrega da declaração quando se está obrigado. Se você não está obrigado, você tem a opção de entregar. Tá? Entregou até o dia 30 de abril, não tem prazo. Entreguei, precisei retificar espontaneamente, não tem multa pela retificação. Ótimo. Se eu não estou obrigado, não entreguei, tudo bem, mas resolvi entregar por um motivo qualquer, fora do prazo, tem multa. Entendi. Entendeu? Bom, entreguei, 30 de abril, acabou, tô tranquila, volto para casa, aí recebo uma cartinha da Receita Federal de que eu caí na malha fina. Aí ela fala assim, você tem 30 dias para retificar ou comprovar o que você está dizendo. Aí, esse 30 dias eu tenho que cumprir. Se eu não cumprir, aí eu sou penalizada. Em qual momento essa penalização seria, por exemplo, conforme aconteceu lá com os mafiosos lá na América do Norte, que eles eram presos, não se conseguia provar nenhum crime deles, mas eles caíram no crime do imposto de renda. Olha só. Al Capone. Nossa, Al Capone foi dedurado por um contador. O Caio está com medo de ser preso. O Caio está com medo do leão dar uma mordida nele. Por favor, me nele. excluam dessa conversa. Estou aqui só como espectador. Olha só, gente. Sonegação é crime.
tá? Sonegação é crime, E pode ser punida com a prisão. Não é tão simples caracterizar a sonegação, não, mas caracterizada é crime e pode ser punida com a prisão. Aí depende se esse processo vai ser acatado ou não para que vire um crime contra a ordem tributária. Não é um processo tão simples. Mas, como acontece com os crimes que a gente chama do colarinho branco, se você pagar o tributo que você sonegou, você extingue a punibilidade. Ah, entendi. Isso no Brasil. Isso o cara ficar relutando ali, dizendo que não. Não, ele ficar se defendendo é uma coisa. Ele tem direito ao devido processo legal. Então, vamos supor que sonegou, houve uma fiscalização, o fiscal entendeu que houve uma sonegação, aí ele multou administrativamente e encaminhou o processo para o crime, para que seja processado criminalmente. Certo. Aí o promotor de justiça acatou o crime, deu segmentar o processo, crime contra a ordem tributária. Então, veja bem, eu tenho dois processos. Um processo de pagamento de imposto e um processo de crime. Eu tenho as duas penalidades, o pagamento do imposto e o crime. Agora, eu posso defender até a última instância? Posso, eu tenho direito ao devido processo legal. Mas cheguei na última instância e fui condenado... Pagou. Se eu pagar, eu extingo a punibilidade. Aí extingue a queixa-crime. Extingue o crime. O crime, no caso. Certo. Ou Tá. seja, no Brasil Eu o não Al vou ser Capone preso. não seria preso. Não seria preso. Em tese seria isso, né? O Al Capone não é da minha época, mas extingue a punibilidade. Não é da minha também, não, viu? Nem da minha. O fato é que sonegação é crime. Agora, deixa eu separar um pouquinho, que as pessoas confundem muito isso, é muito importante falar, senão eu vou falar que eu falei em propriedades aqui. Dívida não é crime. Tá? Vamos supor que eu declarei meu imposto corretamente, ou seja, eu não soneguei. Porque sonegar está relacionado ao que eu declare, não necessariamente ao que eu pago. Declarei lá que eu devo R$1.000 à Receita Federal, mas não tinha dinheiro para pagar. Eu não vou ser presa porque eu não paguei. Eu posso ser cobrada, eu posso ser executada, pode ir oficial de justiça na minha casa, querer tomar meu carro, ou penhorar minha conta bancária. Eu não vou ser presa por causa disso. Então, eu falo muitas vezes com um empresário, com um profissional, gente, declara. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Mas aí é outro problema. E é um problema menor do que você não declarar. Exato, organiza essa sonegação. Entendeu? Eu queria fazer só uma pergunta. Desculpa se eu estou passando na frente de vocês aí. A Eu tô de espectador aqui. Tem que participar, né, Ronald? Deixa o Zé Roberto. Não, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Quando você faz um empréstimo, né, o meu contador fala comigo assim, você fez um empréstimo, você tem que declarar que você fez um empréstimo. E eu fico sem entender, porque aquilo ali não é dinheiro meu, é um dinheiro devido, se eu fizer um empréstimo. Parece que tem que declarar, né? Como é que é isso aí? Então, deixa eu te explicar. O que a gente informa na declaração do imposto de renda? O rendimento, propriamente dito, que pode ser isento ou não, mas eu informo também a minha variação patrimonial. Então, se no dia 31 de dezembro de 2017, vamos supor que eu tinha lá um apartamento que custava R$500 mil, estava lá. Aí no dia 31 de dezembro de 2018, eu tinha o mesmo apartamento e comprei um outro apartamento por R$500 mil. Ou seja, eu variei o meu patrimônio em R$500 mil. Bom, ótimo. Aí a Receita pensa assim, mas você teve dinheiro para comprar esse bem, tá? Aí eu falo, não, eu sou dondoca, fico na minha casa, eu sou dona de casa, trabalho, não tem rendimento, eu faço trabalho filantrópico, etc. Então não tenho renda. Então, como você comprou? Ah, o meu pai me emprestou um dinheiro, o meu irmão me emprestou o dinheiro, ou minha tia me emprestou esse dinheiro. Então, veja bem, eu estou justificando a minha variação patrimonial. Se eu não declaro o empréstimo do dinheiro, eu tenho a minha declaração na malha fina, porque eu não tive lastro para bancar aquele bem. Essa é uma das razões, Abraão, para a gente declarar um empréstimo. Existem outras. Hoje a gente tem aí uma campanha muito grande do combate ao crime organizado, do combate ao financiamento de terrorismo, lavagem de dinheiro. Então, ainda tem, toda vez que a gente fala em dinheiro, eu tenho sempre que pensar na origem, de onde vem aquele dinheiro, e no destino. Porque se eu declaro que mesmo que eu pague o imposto, põe lá, rendimento, põe um monte de pessoa física, tem um campo outras lá na declaração que aceita qualquer valor.
Eu falo assim, não, gente, eu preciso lavar meu dinheiro. Declaro lá no imposto de renda que eu ganhei R$500 mil. De quê? O que eu fiz para poder ganhar aquele R$500 mil? Eu preciso ter tranquilidade de que aquilo ali não é um dinheiro ilícito, a Receita Federal. Entendi. Então, se foi um empréstimo, eu tenho que declarar que foi um empréstimo. Se eu fiz um artesanato, eu tenho que declarar que foi isso. Você entendeu? Se o meu, sei lá, meu marido me deu uma mesada, porque eu não trabalho e ele sim, eu também vou informar. Você fez uma consultoria? Se você está ali sendo fazendo parte de uma transição de uma transferência bancária. Por exemplo, você tem uma conta e mensalmente um valor é depositado nessa conta que vai ser destinado a outra pessoa. Não a você só está servindo como mediador. Entendi. Esse valor, você vai ter que justificar de alguma forma? Então, as transações bancárias, elas são, em maior ou menor grau, monitoradas pela Receita Federal. Quando a gente brinca que tem uma devassa, o imposto de renda é uma devassa até pequenininha, porque eu tenho devassas muito maiores do que o imposto de renda. Mas, Caio, tudo que passa pelo banco é sujeito a um monitoramento. É claro que a gente tem aí toda a história de, tem que ter quebra de sigilo bancário, etc, etc. Tem, em alguns casos, tem na maioria deles, mas um fiscal, só por desconfiar de que possa haver ali uma sonegação, ele é capaz de conseguir a quebra de sigilo bancário. Mas então vamos imaginar uma situação fictícia em que uma mãe dá mensalmente um dinheiro para um filho que está fazendo faculdade fora, por exemplo. Tá? Aí o rendimento daquele filho é em função do dinheiro, da ajuda que a mãe dele dá a ele. Aí eu tenho que pensar duas coisas. Como foi que essa mãe conseguiu aquele dinheiro? Ela trabalha, ela tem renda, ela é aposentada, ela tem um imóvel que rende para ela um aluguel? Beleza, tem. Ela declarou? Ela pagou? Esse é o primeiro aspecto. Aí ela vai e deu dinheiro para o filho. Ela pode dar dinheiro para o filho? Pode. A doação tem imposto de renda? Não tem imposto de renda, mas tem ITCD. Então, peraí, não tem imposto de renda, mas eu tenho outros impostos? Eu estou dentro do campo de incidência do ITCD, que é outro assunto. Mas vamos supor que ele esteja dentro do campo de isenção do ITCD, que é o imposto sobre doação. Vou declarar, aí eu vou, na minha declaração do imposto de renda, eu vou declarar que eu recebi, chutando um valor aqui, da minha mãe R$5 mil a título de doação mensal. Aí eu Todo mês, por exemplo. Todo mês. Gente, que mãe é essa? Quem que é essa mãe, pelo amor de Deus? Eu preciso dar volume para o meu caso, que eu ainda vou sustentar umas 4 famílias com esses R$5 mil. Aí eu declarei lá e declarei também que eu recebi da minha mãe. Ótimo. Mas eu também dou dinheiro para o meu namorado. Vamos supor, meu marido, ou meu filho. Aí eu vou lá e dou dinheiro para o meu irmão. Veja bem, a minha mãe me entregou 5 mil, peguei 5 mil, fiquei com 3, dei mais 2 mil para o meu irmão. Eu vou declarar que dei a ele, ele vai declarar que deu também. Que recebeu. Problema? Não. Tudo tem fonte, tudo está demonstrado. O que não pode é aparecer milhões na minha conta bancária e a Receita Federal vir me perguntar assim, como você conseguiu esse dinheiro? Qual é a fonte? Qual é a fonte? Esses 5 mil. Sim. A gente não vai conseguir conversar sobre tudo, mas o que deu para deixar claro é que é para a gente tentar esclarecer ao máximo as coisas, ser o máximo transparente, né? Com as contas, com os gastos. Pelo menos organizado. Se for organizado, Caio, eu acho que o resto a gente dá jeito. Bom, eu acho que você cumpriu muito bem o seu desafio de tentar esclarecer e falar de uma forma... Você vai ter que voltar aqui. Esse assunto vai ter parte 2. Com certeza. Foi muito didático a nossa conversa, eu gostaria muito de agradecer. Tá? Você quer deixar algum contato caso alguém queira? Nós temos um WhatsApp que podem mandar as dúvidas pra gente, é o 98851-5410, chama Pergunte ao Contador. Pode mandar dúvidas pontuais, nós respondemos em até 48 horas gratuitamente. Não precisa nem se identificar. Olha só que legal, né? Gente fina é outra coisa. Gente fina não cai na malha fina. Não vou cair na malha fina. Bom, muito obrigado, mais uma vez. De nada, Zó. Debatedores, obrigado, muito obrigado. Até semana que vem ou a qualquer momento. A qualquer momento. Obrigado, viu? Obrigado. Quero agradecer também a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã. Você pode assistir outras edições do nosso programa no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook de um jeito muito simples. É só procurar por TV Juiz de Fora. Aproveita para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para vocês. Até amanhã.